Senhor, igreja. É um prazer receber vocês nessa noite. E eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Quantos vieram se encontrar com Jesus? Aí levanta a mão. Amém? Não era, né? Não esperava uma resposta diferente. Então hoje a gente vai falar sobre qual é a forma que nós temos vindo e nos preparado para nos encontrar com Jesus. Amém? Então pergunta para o irmão que está aí do seu lado. Qual é a forma que você tem se preparado para encontrar com Jesus? Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre qual a forma que nós temos nos preparado para nos encontrar com Jesus. E para isso nós vamos ler um texto que está lá em Lucas capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 36 até o 48. Tá bom? Antes de ler com vocês, eu queria falar um pouquinho acerca do que nós vamos ver aqui nessa leitura. Nós vamos ver dois encontros entre Jesus e um homem, Jesus e uma mulher. Quando a gente fala desses dois encontros, um desses encontros foi transformador. Houve salvação, houve redenção, houve cura. E o outro encontro não aconteceu nada. Vocês acham que é possível se encontrar com Jesus e não acontecer nada? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado. É possível? Escuta a resposta dela. É possível você se encontrar com Jesus e não acontecer nada? Então é isso que nós vamos ver nessa noite. Amém? Nós vamos falar sobre dois encontros. Vamos começar. Então está em Lucas 7, capítulo 7, versículo 36 até o 48, que diz assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambas, dizendo, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgastes bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar aos pés. Nessa parte, irmão, só deixando aqui, nessa tradução está ósculo, mas nós também podemos dizer aqui: não me destes um beijo na testa, tá? Um beijo. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Então aqui nós conseguimos aí ver acerca desses dois encontros que aconteceram nessa história, relatada aqui por Lucas. E eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de quando nós somos chamados para um encontro, né? Quando nós somos chamados para ir à casa de uma pessoa. Quando isso acontece, pelo menos eu fico feliz demais, né? Porque eu sei que vai ter uma comida, vai ter uma coisa legal, o pastor daí sabe. E quando isso acontece, a pessoa que chamou, geralmente, né, nós mulheres, vocês vão concordar comigo aqui,
que nós fazemos? A gente começa a limpar a casa, aí a gente troca o tapete, pega um tapete mais novo, troca a cortina, deixa a casa perfumada, lava a louça, a gente pega uma toalha mais nova, uma toalha legal ali, pra gente colocar na mesa, a gente pega uns pratos, né, mais novos, aqueles mais bonitos, que a gente usa em ocasião especial, também para a nossa família, porque nós aprendemos que também devemos fazer um jantar especial e usar as nossas louças para a nossa família, então para a nossa família a gente também faz isso. Mas, quando tem uma visita, a gente também quer mostrar ali, né, uma coisa diferente para o nosso visitante, então a gente prepara uma mesa diferente. Até mesmo as comidas são diferentes daquelas que nossa família, estamos acostumados a comer. Por quê? Porque a gente faz isso para poder fazer a pessoa se sentir especial. Então a gente quer que aquela pessoa se sinta um convidado de honra ali naquela casa. Mas, vamos imaginar o contrário. Que a gente chegue na casa de uma pessoa, essa pessoa chama a gente, né? Vai em casa, tal, tô esperando você. E a gente chega na casa dessa pessoa e tá tudo bagunçado. Tudo sujo. A pessoa não lavou a louça, parece que nem tomou banho, não te oferece um café, não te oferece uma bolacha, não te oferece um bolo, não te oferece nada te oferece uma água. Como você ia se sentir? Como você sairia dessa casa? Provavelmente nós sairíamos de lá com uma indagação. Poxa, será que eu sou especial? Será que eu sou alguém importante para essa pessoa? Porque ela nem se preparou para poder me receber. E isso aconteceu com Jesus. Porque assim como nós, como eu relatei, assim como nós temos esse costume de preparar nossa casa para receber uma pessoa, existia um protocolo ali a ser cumprido. Quem foi que chamou Jesus para poder ir para casa? Foi Simão. Simão, ele era um fariseu. E quem eram esses fariseus? Fariseu era um grupo de judeus, né, que eles tinham muito conhecimento acerca das leis de Deus, né, as leis de Moisés. Então eles conheciam muito sobre isso, então eles eram muito religiosos. Eram pessoas que gostavam de se encontrar, de falar, de apontar o erro do outro. Eram pessoas duras de coração, pessoas que se sentiam superiores, que achavam que elas não precisavam de nada, não precisavam de mudança. Era essa pessoa que chamou Jesus para poder ir na casa dele. E existiam 3 coisas que era necessário que se cumprisse para você ser um bom anfitrião, né? Para você poder ali receber aquela pessoa, existiam 3 coisas que era necessário fazer. A primeira delas é que quando um convidado chegasse e ele fosse, né, recebido ali na casa, tirava as sandálias dos pés dele, lavava os pés como sinal de boa hospitalidade, porque era uma região muito deserta, então as pessoas andando ali acabavam sujando os seus pés. Então, ao chegar na casa de alguém que ela era convidada, isso deveria ser feito. O segundo passo era beijar a testa como um sinal de boas-vindas, né? E o terceiro era ungir a cabeça com um óleo, que era um sinal de respeito. A gente pode ver aqui no texto, vamos voltar lá, para não ficar nas minhas palavras, que Jesus ele fala assim para Simão. No 44, na parte B. Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Ele afirmou isso para Simão. Depois ele diz assim: não me deste ósculo, ou seja, não me deu um beijo na testa. E no 46, ele afirma: não me ungiste a cabeça com óleo. Então Jesus ele afirmou para Simão que ele sabia que ele não estava sendo bem-vindo naquele lugar. E quantas vezes será que nós não estamos fazendo isso com Jesus? Nós não estamos deixando Jesus no lugar de honra que ele merece. Aquele homem, ele tinha alguém na casa dele que podia transformar os dias dele, transformar a vida dele, transformar a história dele. E ele tratou Jesus como alguém comum. Será que nós não estamos tratando Jesus como alguém comum? Será que nós não estamos vindo encontrar Jesus como se ele fosse comum?
Será que nós não estamos preocupados demais pelo que Ele tem feito pelos outros e não por mim? A minha preocupação em encontrá-lo é justamente para apontar isso. Será que nós não estamos obcecados demais em mostrar que o outro está errado para Deus no meu encontro? Jesus, eu quero encontrar contigo porque eu preciso falar que meu esposo está errado, meu amigo está errado, o pessoal do meu trabalho está errado, eu preciso te mostrar isso. Será que a gente não está sério demais em uma religiosidade onde fala que nós temos que ir para um culto, a gente levanta a mão, a gente bate palma, mas na verdade a gente não adora Deus? A gente não adora de verdade porque nós talvez estamos perdendo a sensibilidade em entender que Ele é um convidado de honra para nós. Amém. Simão, ele, por ser um fariseu, ele teve 3 atitudes que desonraram Jesus. E eu quero falar um pouquinho dessas atitudes com vocês. Amém? A primeira delas era mostrar aos outros a presença de Jesus. Então, qual foi a intenção de Simão chamar Jesus, né? Antes disso, se a gente vê, Jesus ele estava por ali, já tinha feito milagres, e ele estava falando acerca desses próprios fariseus que estavam falando sobre João Batista, que falava que ele era endemoniado. E Jesus também falava acerca, porque ele não bebia vinho. Jesus colocou algumas questões ali, e como Jesus estava bebendo, bebia, comia, Jesus também falou que eles também falavam acerca dele. Então eles falavam acerca das pessoas, eles estavam falando acerca dos profetas, mas Simão sabia que Jesus era um profeta que estava fazendo coisas naquela cidade. Ele estava fazendo milagres, ele estava mudando a vida de pessoas. Então ele queria mostrar para outras pessoas que ele estava com Jesus na casa dele. Então ele queria mostrar a presença de Jesus para aquelas pessoas. Ele queria falar assim: olha, vocês viram quem eu recebi na minha casa? Eu tô com Jesus. Porque ele estava no auge daquele momento. Ele estava impactando vida, ele estava fazendo diferença naquele momento. Então Simão, ele queria mostrar para as pessoas daquela sociedade que ele estava com Jesus à mesa. Essa era a intenção. Ele queria aparência, ele queria mostrar para os outros. E quantas vezes nós não viemos encontrar com Jesus somente para mostrar para a minha liderança que eu estou aqui? Eu tenho que ir porque se eu não for, vai me ligar e vai perguntar por que eu não fui. Então eu vou lá para mostrar para o meu líder que eu estou lá. Quantas vezes a gente também não chega aqui no encontro para mostrar para o meu amigo algo que eu acho que eu sou amigo, eu quero estar com um dos meus amigos, então eu quero mostrar algo para eles, alguma conquista ali, então eu vou lá, porque no final você vai ter uma comunhão, eu vou ficar um tempinho a mais no culto, então eu quero mostrar para ele que eu estou por ali, que eu estou conquistando algo. A gente também pode estar vindo aqui para mostrar a Jesus, para mostrar para Jesus não, perdoe, para mostrar para outras pessoas que eu estou muito bem financeiramente. Então eu vou dar uma oferta e vou sair falando para geral que eu fiz isso, que eu ajudei a pagar o aluguel, que eu ajudei a comprar uma porta, que eu ajudei a comprar um ventilador, porque eu preciso mostrar que eu estou bem. Então eu venho para esse encontro para mostrar a alguém a minha posição financeira. E por último, eu também posso vir para poder mostrar que eu preciso servir. Então hoje chegou a missala, tem 3 domingos que eu não vou, mas hoje eu preciso ir porque eu preciso servir e eu preciso mostrar para a minha liderança que ela pode contar comigo. Mesmo que eu não fui nos outros 3 domingos, mas hoje eu vou estar lá para servir. Para poder cumprir minha escala, para poder fazer aquilo que é necessário fazer. Então eu estou vindo nesse encontro para mostrar para o meu líder que, olha, eu sou um servo. Só que a Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4, fala para nós, o Sermão da Montanha, a continuação, e fala assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe o que está falando aqui? Para de achar que você tem que ser elogiado pelo básico. Para de achar que você precisa ser visto.
Sabe por quê? Porque Jesus está falando aqui que Ele vai te recompensar se você não falar. Ele precisa ver, porque o nome dele precisa ser exaltado. A gente não precisa mostrar para ninguém nada. A gente só precisa mostrar para Jesus. A gente só precisa mostrar que nós queremos glorificar o nome de Jesus. A gente só precisa mostrar que nós estamos com Jesus. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, porque a Bíblia fala sobre isso. Quando eu fizer algo por alguma pessoa, a minha mão direita não pode ver, porque o nome dele tem que ser glorificado, não o meu. Então é isso que nós precisamos aprender. Que é o nome de Jesus que precisa ser glorificado, não o nosso. Que o nome de Jesus precisa aparecer e não o meu. Amém? A segunda atitude de desonra que ele teve naquele encontro foi julgar as atitudes de Jesus. Simão, ele não acreditava que Jesus era o Salvador, essa é a verdade. Então ele queria encontrar alguma falha no comportamento de Jesus para que o dia que fosse pertinente ele pudesse falar: realmente ele faz isso, ele não é um profeta. Porque a primeira coisa que ele fez quando a mulher se aproximou foi dizer: se ele fosse um profeta, ia saber que essa mulher é uma pecadora. Então na verdade ele não sabe, ele não é quem ele diz ser. E muitas vezes, irmãos, nós também só estamos julgando as atitudes das outras pessoas. Simão, ele não conseguiu ter um encontro diferente com Deus porque ele estava ali, primeiro, pelas aparências, segundo, porque ele queria julgar as atitudes dele. Quando nós julgamos o próximo e nós não olhamos para nós, não tem como nós evoluirmos. Sabe por quê? Porque a gente está sempre apontando o erro do outro. Eu estou sempre vindo a este encontro porque eu quero falar que está acabando muito tarde. Esse culto acaba muito tarde. Eu estou vindo a esse encontro porque eu quero falar que o pastor está falando algumas coisas que eu não concordo. Eu não acho que é pertinente. Eu estou vindo para esse encontro porque eu quero julgar a roupa de alguém, porque eu quero julgar a atitude de alguém, porque eu quero falar acerca de alguém. É por isso que eu estou vindo nesse encontro. Porque eu não tenho nada para ver sobre mim, eu só tenho para ver dos outros, eu só tenho para falar sobre os outros. E é por isso que nada acontece nas nossas vidas. Porque enquanto nós temos atitudes como essa, de só julgar as outras pessoas, nós não conseguimos olhar para nós. E quando nós não olhamos para nós, nós não damos oportunidade de Deus operar em nosso caráter. Nós não damos oportunidade de Deus mudar a nossa vida. Nós não damos oportunidade de Deus nos transformar, porque nós não estamos falando sobre nós estamos apontando sobre o outro. Nós estamos falando sobre nossos filhos, nós estamos falando sobre nossos maridos, nós estamos falando sobre nossa esposa, estamos falando sobre nossa liderança, estamos falando sobre os nossos pastores, mas nós não estamos falando sobre nós. Nós estamos levando para Jesus somente o problema dos outros. Olha aqui, olha isso, você viu o que ele fez para mim, mas nós não nos colocamos na posição de pessoas que também está errando. Irmãos, quando eu vim para a igreja família, que na época era a igreja beriana, eu saí de uma igreja e meu coração estava muito machucado com a liderança, com os pastores, porque eles tinham algumas atitudes que não eram condizentes com o que eu achava, porque, nossa, eles agiam de uma forma que não é legal. E um dia, num processo de cura de Jesus, Deus falou para mim assim: você sabia que você também não foi uma bênção lá? E eu fiquei: como assim? Você também não foi uma bênção para eles. Você também não queria transformação. Você também era fofoqueira. Você também julgava os outros. Você também não saía da sua zona de conforto. Você também ria das pessoas. Então você também não foi uma bênção lá. Você precisa se consertar para que você possa ser uma bênção no seu ministério atual, porque senão você vai sair e vai falar que esse ministério também te machucou porque você não mudou as suas atitudes. Você vai sair e também vai dizer que você não foi curado, vai dizer que você não foi cuidado porque você não mudou as suas atitudes. Então, enquanto eu estava julgando e olhando o próximo e olhando para eles, eu não estava sendo curada. Quando Jesus revelou isso para mim, no mesmo dia eu me lembro que houve perdão e que eu consegui me libertar disso e eu consegui ser outra pessoa. Porque eu olhei para mim e não olhei para um pastor. Eu olhei para mim e não olhei para a antiga liderança. Eu olhei para mim e não olhei para quem me feriu. Eu olhei para a atitude que eu tive. Eu olhei para o que eu tinha feito lá dentro. Eu também não tinha agregado. Talvez eu também machuquei pessoas. Talvez eu também magoei pessoas. Talvez eu também feri pessoas. E eu não pedi perdão para essas pessoas. Eu não fui atrás dessas pessoas, mas nesse dia eu me arrependi. Nesse dia eu recebi cura, porque eu permiti que Jesus viesse até mim e mostrasse as minhas falhas. Então nós não devemos julgar as outras pessoas, nós precisamos olhar para nós, porque se nós viermos aqui com essa atitude, nós sairemos da mesma forma. A terceira atitude de desonra
nesse encontro é que ele queria mostrar superioridade. Simão, ele fez questão de descumprir todos os protocolos porque ele queria mostrar para Jesus que ele não era bem-vindo, que ele não era um convidado de honra, que ele não era quem ele dizia ser. Ele fez isso porque ele queria mostrar que ele se sentia mais do que ele. E ele não precisava fazer isso. Por mais que fosse obrigatório naquele tempo, por mais que fosse uma atitude de hospitalidade, ele achou que não devia fazer. Porque ele não precisava. E muitas vezes a gente acha que nós não precisamos de Jesus. Eu estava pensando acerca de alguns acontecimentos que nós tivemos na nossa igreja, curas sobrenaturais, milagres, sinais, maravilhas, pessoas que ainda saíram daqui porque elas achavam que não precisavam mais de Jesus. E isso acontece porque nós achamos que não somos pecadores. Isso acontece porque nós achamos que nós somos autossuficientes. Eu conquistei. Foi meu trabalho, foi minha faculdade, foi o meu conhecimento, foi o meu estudo. E com isso nós vamos se afastando de Jesus e nós começamos a achar que nós somos superiores a Ele. E se quando nós achamos que nós somos superiores a alguém, a gente não quer estar perto dessa pessoa. A gente não quer estar por ali. A gente não acha que a gente tem que fazer algumas coisas. Eu não acho que eu tenho que orar. Eu não acho que eu tenho que jejuar. Eu não acho que eu tenho que ter intimidade. Eu não acho que é dessa forma. Eu não acho que eu tenho que adorar. Eu não acho que eu tenho que me entregar a Jesus. Eu não acho. Eu não acho. Nós amamos Jesus através das nossas atitudes. Essas atitudes aqui mostraram que Simão, ele não amava, que ele não queria ir por ali. No domingo o pastor André falou acerca de que a pastora Ana não precisava ficar, perguntando para ele se ele amava, porque ele demonstrava isso, tinha atitudes para isso. E eu passei 12 dias internada, irmãos, e o Caleb ficou lá todos os dias. E tinha uma cadeira, malemar, que dava para dormir, não tinha um travesseiro, não tinha uma coberta, porque só tinha um lençol, o quarto estava bem frio, e ele estava lá. E chegou no 6º dia, mais ou menos, eu falei assim, você pode ir embora. Porque ele só estava fazendo uma refeição, estava dormindo mal, eu falei, você pode ir embora. Você pode ir embora. Tô falando sério, pode ir. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá penoso pra você. Pode ir. Ele, não vou ficar por aqui. Não, pode ir. E aí no 7º dia eu falei, amor, pode ir, eu tô falando sério, pode ir embora, tá tranquilo. Você tá muito mal aí. E ele olhou pra minha cara e falou assim, você não entendeu que você foi embora daqui com você? Aí eu falei, amém, glória a Deus. Era o que eu queria ouvir. Era o que eu gostaria de escutar. E por que eu tô falando isso, irmãos? Porque se ele falasse assim, amor, eu te amo, mas eu volto aqui só no dia da sua saída pra te buscar, eu ia ficar um pouco confusa, porque eu ia falar, que amor é esse? Que mal nem me vê, nem me ajudou, nem ficou aqui comigo, nem passou, nem cuidou de mim. Eu ia julgar ele acerca das atitudes. Porque é exatamente isso que nós fazemos com Jesus. Quando está tudo bem, falou Jesus, obrigada. Quando está tudo mal, a gente vem e chora na presença dele. Isso mostra que nós não sabemos amar, que nós não sabemos demonstrar amor, que nós não sabemos demonstrar afeto, que nós estamos mentindo, porque se nós falamos que amamos, mas nós não temos atitudes que condiz com isso, nós estamos mentindo para Jesus. Se nós dizemos que amamos, mas nós não buscamos a presença dele, se nós dizemos que amamos, mas nós não nos quebrantamos na presença dele, se nós dizemos que amamos, mas nós não temos intimidade com ele, não buscamos intimidade com ele, isso não é amor. Isso não é uma verdade, isso é interesse, isso é superioridade. E infelizmente, nós estamos sendo tomados por isso. Nós estamos sendo tomados pela individualidade. Nós estamos sendo tomados pelo nosso querer, quando não deve ser assim.
nós não devemos nos sentir superiores, porque se nós fizermos isso, nós não vamos conseguir sair do lugar, nós não vamos conseguir obter cura, nós não vamos conseguir obter transformação, nós não vamos conseguir obter mudança de cenário, nós não vamos alcançar um milagre, nós não vamos ver filhos saindo das drogas, nós não vamos ver maridos saindo das drogas, nós não vamos ver casamento restaurado, nós não vamos ver redenção, nós não vamos ver salvação, nós não vamos ver as crianças sendo batizadas em línguas, se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não demonstrarmos a Jesus o nosso amor, nós não viveremos essas coisas, nós não vamos ver essas coisas, porque não tem como Jesus habitar neste lugar, não tem como Jesus habitar em um local onde nós não chamamos a presença dele, não brigamos pela presença dele, não nos lançamos na presença dele, não tem como isso acontecer. Jesus não está num lugar onde as pessoas se acham individual, Jesus está num lugar, numa igreja onde tem união, onde tem comunhão, Jesus está numa igreja onde as pessoas estão ali porque elas querem estar rendidas ao Senhor, Jesus está numa igreja onde as pessoas se dobram os joelhos, onde elas querem ser batizadas em línguas, onde elas querem orar em língua, onde elas querem buscar intimidade. Jesus, ele está num lugar onde as pessoas estão incendiadas, querendo transformar, estão inconformadas com as coisas que estão acontecendo agora. É nesse lugar que Jesus habita, e ele só habita nesse lugar quando nós demonstramos isso. Só é possível amar Jesus com as nossas atitudes, nós precisamos mudar as nossas atitudes, senão as coisas não vão acontecer. Irmãos, trazer essa palavra foi muito duro, porque eu precisei viver muitas coisas com Jesus. Eu precisei ficar 12 dias num lugar onde as pessoas não têm sensibilidade, onde as pessoas estão acostumadas com a morte, com a doença. Precisei ficar 12 dias num lugar para entender que o ordinário é importante. Eu precisei ficar 12 dias num lugar para entender que eu precisava sair do automático. Eu precisava parar e ouvir aquilo que Jesus tinha para falar para mim. Porque muitas vezes nós começamos uma oração e nós só falamos e nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos chamar a presença dele, mas nós também precisamos ficar ali ouvindo aquilo que ele tem para dizer para nós. Nós precisamos calar as nossas emoções para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos calar o nosso eu. Nós precisamos entrar na presença de Jesus, não querendo pedir, mas querendo ouvir aquilo que ele quer instruir para nós. Se eu tivesse escutado as instruções de Jesus, se eu tivesse parado, porque Deus falou comigo acerca de internação, Deus falou comigo acerca de doenças, só que eu estava correndo demais, eu estava trabalhando demais, eu não tinha tempo, eu estava vindo aqui na igreja, tinha os trabalhos, eu estava fazendo isso, eu não conseguia parar para ouvir a voz dele, porque talvez ele diria para mim: filha, acalma, para, eu preciso falar com você de outra forma, eu preciso que você seja mais profundo, eu preciso que você esteja imersa em mim. Esse nível passou, tem que subir o nível. Talvez se eu tivesse parado os meus afazeres, eu teria escutado isso. Então hoje eu quero falar para você: para os seus afazeres. Não deixe Deus te parar, te levar para algum lugar, para que você possa entender a mensagem que Ele está dizendo. Hoje Ele me trouxe aqui para dizer para você que é necessário valorizar o ordinário, que nós precisamos valorizar o tempo em família, que nós precisamos valorizar o tempo com os nossos filhos, que nós precisamos valorizar o tempo com a nossa esposa. Nós temos que ter tempo de qualidade, mas que nós precisamos parar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Nós precisamos parar de só falar e ouvir aquilo que Ele tem pra gente. É aquilo que o Tiago falou no domingo. Nós precisamos entender que Ele é o caminho e Ele quer pegar nas nossas mãos e Ele quer nos conduzir. Vai aqui, vai pra cá, agora você vai pra lá. E se nós não paramos tudo, a gente não consegue ter essa sensibilidade, a gente não consegue entender isso. Mas eu quero falar com vocês também acerca de 3 atitudes de honra a Jesus. 3 atitudes que transformaram a vida daquela mulher. Irmãos, o que é interessante da gente falar?
Na tradição judaica, quando se fazia um convite como esse, que Simão ele fez a Jesus para um banquete, os servos eles preparavam um ambiente, eles preparavam uma mesa fora da casa, para que as pessoas que passassem por ali também pudessem participar. E existia uma mulher que ouviu falar sobre Jesus. Talvez ela ouviu os milagres, talvez ela viu os milagres em meio à multidão, talvez ela tinha um conhecido que falou para ela sobre ele. O fato é que ela sabia quem ele era. E a primeira coisa que ela venceu foi o medo. Sabe por quê? Porque aquela sociedade era uma sociedade machista. Uma sociedade, naquele momento, naquele ambiente, existiam pessoas que iriam julgá-la. Não foi combinado, mas eu queria chamar o Ezequiel, o Caleb e o Lucas aqui para fazer uma demonstração para vocês daquilo que Deus ministrou sobre o meu coração. Queria que vocês fizessem uma fila aqui. Irmãos, aquela mulher, ela enfrentou, para chegar até Jesus, ela enfrentou o medo, ela enfrentou o julgamento, ela enfrentou as pessoas olhando de cara feia, falando sobre ela, pessoas que falavam assim para ela: você é uma pecadora, e ela falava assim: eu vou encontrar com Jesus. Pessoas que falavam para ela: você é prostituta, você não é digna. Ela olhava e falava: eu vou encontrar com Jesus. Pessoas que falavam para ela assim: o seu lugar não é aqui, sai daqui. E ela falava: eu vou encontrar com Jesus. Até que ela chegou, se ajoelhou aos pés dele e conseguiu o encontro que ela precisava, o encontro que transformou a vida dela, o encontro que tirou ela daquele lugar que ela estava, o encontro que trouxe redenção, o encontro que trouxe para ela a mudança, a transformação, a história dela escrita por aqui. A primeira atitude de honra que ela teve foi que ela reconheceu que ela precisava de intimidade com Jesus. Antigamente, na cultura, judaica, as mulheres não podiam mostrar os seus cabelos. Era algo íntimo, elas tinham que sair com o cabelo coberto. E só podiam mostrar ali para pessoas íntimas, para o seu marido. Essa mulher, lá no versículo 44, Jesus fala assim: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas nesta regou os meus pés com lágrima e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Ela teve um momento de intimidade com Jesus. Ela tirou os cabelos e secou os pés dele, dizendo para ele: eu preciso ser íntima do Senhor. Eu preciso de intimidade. Eu vim aqui para me mostrar da forma que eu sou. Eu vim aqui para mostrar a minha intimidade para você. E é isso que Jesus quer de nós nessa noite. Que nós venhamos mostrar quem realmente somos. Que nós venhamos mostrar para Ele o que está aqui. Para que nós venhamos conquistar intimidade com Ele. Ele quer que nós venhamos se lançar aos pés dEle, dizendo para Ele: eu preciso de intimidade contigo. Eu preciso estar com você. Eu preciso de redenção. Eu preciso que você transforme a minha vida. Mas eu quero te mostrar da forma que eu realmente sou. O encontro que Deus espera que nós tenhamos, irmãos, é quando nós chegarmos aqui nessa casa e nós não nos importarmos com o que as pessoas que estão do nosso lado, que nós não nos importemos com o que vão falar, com o que vão dizer, que se a gente tiver que gritar, a gente grite, se a gente tiver que chorar, a gente chore, se a gente tiver que se jogar aqui no chão, a gente se jogue, mas que a gente venha para esse encontro buscando
intimidade com o Senhor. O segundo ponto que essa mulher tinha é porque ela reconheceu que Jesus era um convidado de honra. Sabe por quê? Porque lá no 45 Jesus disse para Simão: não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Irmãos, essa mulher, ela entendeu em um ato de humildade que ela precisava dos pés de Jesus e não das mãos. Sabe por que não das mãos? Porque ela não queria aquilo que ele podia dar para ela. Ela não queria carro, ela não queria casa, ela não queria dinheiro, ela não queria coisas materiais. Ela entendeu que aos pés dele, ela estava honrando ele, porque ela não precisava de nada disso. Ela só precisava estar rendida a ele. Ela só precisava estar com ele. Ela entendeu que aquele momento era um momento necessário para a vida dela. Ela entendeu que aquele momento, ela não precisava que ele entregasse nada, porque ela queria entregar, porque ela não era digna, mas ele era digno de se fazer um convidado de honra. Ele era digno de receber adoração. Ele era digno de ser adorado naquele lugar, e por conta disso ela se ajoelhou aos pés dele. O terceiro e último ponto de honra que essa mulher teve. Então, primeiro, ela reconheceu que precisava de intimidade. Ela reconheceu ele como convidado de honra, ou seja, ela colocou ele no lugar que ele merecia. Ela colocou ele na posição que ele deveria estar. E o terceiro é porque ela reconheceu que ele era o Salvador. Sabe por que ela reconheceu que ele era o Salvador? Porque esse perfume derramado aos pés de Jesus custava 300 denários. 300 dias de trabalho. E a história, ela aponta, né, que essa mulher talvez ela pudesse ser uma prostituta e que ela pudesse ter ganhado esse perfume. Porque elas usavam esse óleo, esse perfume, em um colar, porque ele era muito cheiroso, então era uma forma de sedução, era uma forma de atrair homens, então talvez ela pudesse ter conquistado esse perfume dessa forma. Porém, não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero falar para vocês é sobre a atitude que ela teve. Esse perfume caro, esse perfume que simbolizava o pecado, esse perfume que simbolizava quem ela era, esse perfume que simbolizava vulnerabilidade, humilhação, esse perfume que talvez simbolizasse para ela pessoas dizendo: não tem jeito para você. Não tem jeito para você, não tem jeito para essa situação, você vai morrer desse jeito, você vai ficar assim sempre, ninguém vai querer você, ninguém vai te dar uma honra, ninguém vai casar com você. Ela pegou esse perfume que trazia frustração, ela pegou esse perfume que trazia para ela, talvez ali o seu sustento. Talvez ela precisava desse perfume ali para essas práticas de pecado. Ela pegou isso e derramou. Como diz o versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Ou seja, ela derramou aos pés de Jesus, porque nada do que representava aquilo valia para ela. O que ela realmente queria era demonstrar a Jesus que ela não estava apegada a essas coisas, que ela não estava apegada àquilo, mas que ela acreditava que mesmo que ela fosse uma pecadora, mesmo que talvez ela estivesse na prostituição, mesmo que ela fosse desenganada, ela acreditava que ele era o Salvador da vida dela. Ela acreditava que ele tinha poder para transformar a vida dela. Ela acreditava que ele tinha poder para tirar ela daquela situação. E por isso ela não se prendeu a isso. Por isso ela não achou que isso era valioso. Porque o que valia para ela era que Jesus olhasse para ela e fizesse aquilo que ele fez naquela noite. Ela queria adorar, ela queria dizer para ele, ela queria mostrar para ele: você é importante para mim. Eu ouvi sobre você, eu ouvi o que você fez, eu sei que você é o Salvador. E naquela época era muito importante. Ela reconheceu que ele era o Salvador, que ele era o Messias, que ele era aquele que viria salvar, que viria salvá-la. Era isso que ela acreditava. Ela acreditava que ele era o transformador da sua vida, aquele que pudesse mudar os dias dela, aquele que tinha poder suficiente para tirar ela daquela vida e para mostrar para ela que tinha solução. É isso que nós precisamos. Todas as vezes que nós chegamos a Jesus, nós precisamos dizer: eu sou um pecador, Jesus, o que o Senhor precisa fazer na minha vida?
vida, o que o Senhor quer que eu mude, o que o Senhor quer que eu me transforme, o que o Senhor quer mexer em mim, o que o Senhor precisa que eu te entregue, o que o Senhor precisa que eu deixe aos seus pés, o que eu preciso abrir mão. Irmãos, o que você precisa abrir mão nessa noite? O que você precisa colocar aos pés de Jesus? Quando eu vim fazer essa ministração, na quarta-feira passada, Jesus me pediu algo que pra mim estava custando, mas Ele falou pra mim. E eu achava que era coisa do diabo, porque às vezes a gente tem dessa, né? O diabo tá querendo, tá vindo aqui pra cima de mim, tá querendo, né, me prejudicar, tá querendo fazer algo contra mim. Jesus falou: essa situação que está acontecendo com você não é o diabo, sou eu que estou pedindo, me entrega. Me entrega, porque isso talvez vai deslumbrar o seu coração. Talvez isso vai te tirar da minha presença. Me entrega, me dá, sou eu que estou pedindo. E eu parei aqui. E eu lembro que eu me ajoelhei aqui e falei: Jesus, é muito difícil para mim fazer isso, mas eu confio, eu acredito que se o Senhor está pedindo é porque é necessário. Se o Senhor está pedindo é porque o Senhor tem algo muito maior. Isso não é meu, é isso que nós precisamos entender. Nosso trabalho não é nosso, nossa casa não é nossa, nossos filhos não são nossos. Tudo isso pertence ao Senhor, e Ele entregou nas nossas mãos para que nós pudéssemos honrar o nome dEle. Se o que você tem na sua mão não está honrando o nome do Senhor, entrega para Ele. Porque o que nós precisamos ter nas nossas mãos precisa honrar o nome de Jesus. Precisa fazer Ele ser glorificado, precisa fazer Ele ser conhecido, precisa fazer com que as pessoas entendam que esse Jesus, hoje, ainda dentro das igrejas, faz sentido. Que Ele transforma, que Ele muda caráter, que Ele transforma casamentos, que Ele tira pessoas da droga, que Ele muda o caráter, que Ele restaura, que Ele cura câncer, que Ele cura febre, que Ele cura coisas pequenas, e essas pessoas precisam entender através da minha vida e da sua, do que nós possuímos, que nós precisamos honrar a Jesus. Então, se você tem alguma coisa que não está honrando ao nome do Senhor, entregue ao Senhor. É isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós venhamos ter essas 3 atitudes com Ele. Reconhecer que nós precisamos de intimidade, reconhecer que Jesus, Ele é o convidado de honra e colocar Ele neste lugar, e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não somos ninguém, sem Jesus não é possível que a gente viva. Eu lembro que enquanto eu estava internada, o cara falou assim: nossa amor, olha quantas pessoas aí no shopping. E eu falei assim: amor, é nós que não sabemos viver de outra forma. Porque ainda as pessoas estão enganadas, achando que lá fora elas vão achar alguma coisa. Irmãos, minhas filhas me fizeram muita falta, mas o que mais me fez falta, mais o que me fez chorar, foi no dia da ceia eu não estar aqui para renovar a minha aliança com o Senhor neste lugar. O que mais me fez falta foi não sentir a presença do Senhor da forma que Ele se apresenta aqui. Isso me fez falta. Muita falta, muito mais do que a saudade que eu senti das minhas filhas. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que não tem como viver de outra forma, não dá para viver de outro jeito. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Salvador da nossa vida, nós precisamos reconhecer que nós precisamos dEle, e quando nós reconhecermos isso, nós nunca mais vamos pensar em olhar lá para fora, em olhar para o nosso passado, porque nós vamos entender que Ele é suficiente para nós e que nós precisamos dEle o tempo todo. Então, irmãos, nessa noite, no Ministério de